que a gente tem as várias funções, né? A gente é psicólogo, a gente é enfermeira, a gente acaba sendo tudo, assim, quando é mãe. E é algo, assim, melhora muito a gente como pessoa, sabe? E é um presente, assim. Eu sou apaixonada pela maternidade, assim, né? Por ser mãe, assim. É um dos meus papéis, assim, favoritos, sabe? Começamos mais um episódio do Amor e Graça Cast, esse espaço que nós temos preparados para ter bate-papos leves, conversas sobre a presença de Deus e sobre aquilo que Ele faz na nossa vida. Hoje, o especial para o Dia das Mães, nós temos um bate-papo sobre maternidade. Então fica aí, pega o seu cafezinho e vamos lá. E pro bate-papo especial de hoje, eu tenho uma convidada muito, muito querida, que é a Patrícia Ferreira. Ela que é mãe da Júlia e da Isabela, atuou na comunicação de rádio fazendo locuções. Atualmente é ministra de adoração na Amor e Graça Music, está à frente da loja Amor em Páginas, lidera com seu marido Moisés a mídia da igreja e também uma cantora, prestes a lançar a sua primeira música. Seja bem-vinda, Paty. Muito obrigada. Eu vou chamar de Paty, né? Tranquilo. Paty, é um prazer te receber aqui pra gente falar aí um pouquinho sobre esse tema maternidade. Eu espero que você divida com a gente toda a sua experiência, né? E pra começar, já vamos começar assim direto. O que a maternidade mudou em você? Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? Me senti lisonjeada de estar aqui nesse lugar e tenho certeza que vai ser uma benção. O que a maternidade mudou em mim? Tudo, né? A gente precisa ter esse marco, assim. A gente sempre é uma antes da maternidade e uma depois, né? E a maternidade para mim foi algo assim, foi um presente, né? E que nem eu digo assim, esses dias eu tava pensando, né, no que a gente ia falar e tal aqui. E eu digo que a maternidade, ela veio como um presente, né? E ela curou muitas coisas. E ela veio como também o cumprimento de promessas, né? Porque a gente serve um Deus que cuida da gente, que nos ama, que tem planos maravilhosos pra gente e que muda as sentenças, né, que a gente recebeu. E eu sempre reforço, assim, gosto de lembrar que eu recebi algumas palavras, sabe, assim, palavras ruins, que eu não teria nada, que não seria ninguém, que essas coisas assim, e hoje eu vejo assim, o quanto Deus é maravilhoso, porque Ele transformou tudo isso, e hoje sim, eu tenho uma família, eu tenho filhas, eu tenho uma dupla maternidade, né, típica e atípica, e hoje a minha casa é uma bênção, assim, eu sou muito grata, então Deus trabalhou, né, na minha casa, cumprindo com as suas promessas e mudando sentenças. E isso é maravilhoso. Eu tenho lugar só de filha nessa mesa, né? Por enquanto, ainda não cheguei nessa fase aí do ciclo, né? E eu acredito que é o ciclo mais marcante de uma mulher, né, Paty? É ser mãe, né? É lindo, assim. É difícil de dizer para uma pessoa que ainda não é mãe, né? Porque é maravilhoso, assim. É uma transformação, porque, tipo assim, a gente sempre fala que o que a gente faz, né, fala muito mais do que as nossas palavras. E quando a gente é mãe, primeiro que tu gera, e é mágico gerar uma criança e sentir ela se mexendo e crescendo, é um negócio assim. Eu imagino. É maravilhoso. Eu fico imaginando que com certeza é algo muito, muito marcante, muito, né? Muito. Eu amei, assim, as 2 gestações, né, das meninas e aproveitei, que nem eu falo para as meninas, estão grávidas, aproveitem porque é muito legal, assim, passa, né, e é muito lindo, assim, é muito bom. Gerando é um milagre, né, da vida acontecendo dentro da gente, assim, e depois quando tem filhos, tipo, tá formando um ser, entende? Então, tipo assim, a gente se melhora
para passar o melhor. Então é um crescimento assim constante, porque ninguém nasce pronto assim, a gente não tá pronta para ser mãe, né? Ninguém tem assim, não existe uma cartilha, é assim. Não. Então a gente vai aprendendo com o dia a dia e vai crescendo e é incrível assim, é maravilhoso. E eu acho que, bom, Deus faz tudo certo, é claro, né? Eu acho que é por isso que a gente tem tanta sensibilidade como mulher, né? E tantas guerras também, né, Paty? Porque a mulher, ela tem uma grande responsabilidade, né? De gerar um filho, e em boa parte a educação vem sempre da mãe, né? É claro que divide ali as funções com o pai, mas a mãe, ela tem essa sensibilidade porque ela precisa muitas vezes ser o apoio, o acolhimento, né, para uma criança. A gente brinca que a gente tem as várias funções, né? A gente é psicólogo, a gente é enfermeira, a gente acaba sendo tudo, assim, quando é mãe. E é algo, assim, é lindo demais, assim. Eu sou apaixonada pela minha maternidade, eu sou, assim, tipo, muito grata a Deus, sabe? Pela oportunidade, assim, de ter tido filhos, assim. Eu acho que melhora muito a gente como pessoa, sabe? E é um presente, assim. Eu sou apaixonada pela maternidade, assim, né? Por ser mãe, assim, é um dos meus papéis, assim, favoritos, sabe? Gosto e tu tem bastante papéis, né? Pelo que a gente viu aqui, então, o teu currículo tá enorme, né? Agora aí já lançando a tua primeira música. E como que é pras meninas, assim, ver essa tua fase nova aí entrando? Elas vibram contigo? Sim, é muito legal porque as gurias, elas cantam comigo, né? Tipo assim, elas sempre participam de tudo, assim. E a Isabela mesmo, né? Que ela, mãe, você é uma cantora. E a gente dá risada, né? Eu disse, minha filha, e ela fala pras pessoas, sabia que a minha mãe é uma cantora? E é muito legal, assim, porque agora a gente recebeu a música, assim, já finalizada, né? E a gente tava ouvindo juntas e aí ela ouvia elas cantando, sabe? Assim, tipo, nossa, é muito legal, assim, ver que elas participam de tudo e elas também se empolgam com a gente, assim, sabe? E elas têm idades bem diferentes, assim, né? Então cada uma uma fase. São 5 anos de diferença, né? A Júlia tem 15 e a Isabela tem 10. E é muito legal, assim, ver a reação das duas. E é aquela coisa que a gente sempre fala. Duas filhas na mesma casa, com acesso à mesma educação, mas são diferentes, assim. Personalidade, né? Tudo diferente, assim. Mas elas reagem de formas diferentes, mas é muito legal, assim, ter o apoio, assim, e ver a empolgação delas também, né? Com tudo isso que a gente vive, assim. Ô, Paty, e tu tem uma história muito marcante. Tu percebe, assim, algo, talvez… da maternidade, no caso, tu sendo como filha. O que te marcou pra como tu atua hoje como mãe? Então, tudo. Geral, assim. A minha mãe foi a pessoa mais incrível que eu já conheci. A minha mãe é, tipo assim… Lembrar dela não tem como não vir um sorriso, sabe? Assim, lembrar assim… Porque a minha mãe… Eu sou bem suspeita, assim, mas a minha mãe… Sabe aquela pessoa, assim, que é iluminada? Aquela pessoa que chega e muda o ambiente, assim? Ela tinha uma alegria. E mais uma vez a gente vê, assim, Deus fazendo, né? Ver a obra de Deus mesmo. Porque a minha mãe foi uma criança que ela teve uma infância muito difícil, né? Ela tinha uma família grande e a família dela não tinha condições de cuidar de todos os filhos, né? Imagina, na época deles. E algumas crianças, na verdade, uma família se ofereceu para adotar uma das crianças. E era minha tia, não era minha mãe. E a menina tava com tudo pronto e tal, era menorzinha, né? E quando a família chegou, eles estavam todos na frente de casa e tal. E a minha tia começou a chorar muito e se agarrou na saia da minha avó e não queria ir. E aí eles decidiram então pegar a próxima da fila. E a próxima da fila era minha mãe. E aí eu sempre digo assim que eu tento imaginar a dificuldade que foi, como é que foi pra ela, né? Uma menina, uma criança, não era ela que ia ir. Né? Então, tipo, do nada, assim, rápido, ela teve que pegar as coisas dela e se organizar e sair do meio da família dela para uma outra família e, né, com hábitos tudo diferente e tal. Então, ela teve essa família também era de uma educação muito rígida. Eles eram uruguaios, por isso que eu gosto tanto do espanhol, né? Sim. Porque a minha mãe foi criada quase na fronteira do Brasil, no extremo sul. E então eles eram uma família muito rígida. Ela não podia brincar, ela não podia estudar, né? Era bem difícil, assim. Tipo, davam as coisas materiais, né? Porque ela tinha tudo, assim, materialmente falando, tinha um cuidado, tinha tudo, mas ela não podia interagir com outras pessoas. Assim, era bem complicado.
E eu contei essa história num culto de mulheres, né? Falando das pessoas que têm que ser das nossas referências. E uma das coisas que ela fazia, ela ficava muito feliz quando ela tinha que ir no cemitério para lavar o túmulo dos parentes, porque essa era uma prática bem assim, normal, bem comum. E ela era a pessoa que fazia isso. E ela sempre contava que ela ficava muito feliz andando pela rua, cantarolando com um balde, uma escova, um sabão, pra ir no cemitério lavar túmulos, né? Então, tipo, mas era um momento em que, de alguma forma, ela era um pouco livre. Nossa. Então, ela teve uma infância bem difícil, assim, bem… E aí, nesse sentido, né? E daí, ela conheceu meu pai. E aí ela se mudou pra Pelotas e se apaixonou por ele e tal. E aí eles casaram, engravidaram, pra encurtar assim a história, né? Engravidaram e foram embora pra São José dos Campos, onde eu nasci. E o meu pai era eletricista da Embraer, né? Ele fazia a parte elétrica ali dos painéis dos aviões e tal. E eles foram pra lá e eu nasci lá. Quando eu tinha 6 meses, meu pai se acidentou de moto. E aí, 2 meses, ele ficou no hospital. E quando eu tinha 8 meses, minha mãe tinha 24 anos, meu pai faleceu. Nossa. Então, e aí ela tava a 1.200 quilômetros da família, porque a família dela toda era de Pelotas, né? E tinha uma família na frente. Eu vejo Deus em tudo, assim, né? Tinha uma família na frente da casa que era cristã. E aí, vendo a situação, eles se ofereceram pra me cuidar. E eu ia pra igreja e voltava pra casa cantando, né, as canções e tal que aprendia. E um dia minha mãe me pega no colo e ela sempre contava assim, e tem um diário dela, eu tenho um diário, né, que ela conta, que ela disse que ela tava desesperançada, triste, né, imagina, 24 anos, a 1.200 quilômetros de distância, sozinha, com uma bebê de 8 meses, o amor da vida dela tinha acabado de morrer. Nossa. E aí ela saiu pra caminhar nas ruas do bairro. E passou na frente de uma igreja. E eles estavam cantando aquela canção O Rei Está Voltando. E ela conta que ela entrou. E eles estavam falando de Jesus. E ela aceitou Jesus. E aceitou de verdade, sabe? E a vida da minha mãe, a história dela sempre foi um testemunho assim pra mim. Porque ela é filha. Ela aceitou ser filha de verdade. Ela aceitou o amor de Cristo de verdade, entende? No sentido mais literal. Ela se deixou ser amada. E aí aquela mulher que tinha passado por tudo aquilo que podia ser amargurada, podia ser… quando ela conheceu a Cristo, ela aprendeu a ser amada de novo. Porque pra ela o amor tinha sido o esposo. E aí, imagina, tiveram 1 ano e pouco de casado, muito pouco tempo. Nossa, muito pouco tempo, né? Isso foi bem em breve, daí no caso ali. Isso. Logo depois da perda. Isso. E aí, ela aceitou a Cristo e a vida dela mudou. E ela contava isso pra todo mundo. Aí nós voltamos pro sul, né? Porque ela tava longe e tal. Quando eu tinha aproximadamente 3 anos, nós voltamos pra Pelotas. E a minha mãe sempre foi uma cristã daquelas assim… como é que a gente fala? Bem cristã. Fervorosa. Ela entendeu o evangelho, assim, tanto que a minha mãe tinha o costume de convidar pessoas da rua pra ir em casa. E aí ela deixava tomar banho, dava roupa, comida, falava de Jesus. E, tipo, hoje é uma prática que é impossível. Não dá pra pensar, né? Não tem como. Mas ela fazia isso. E a gente morava em uma sozinha? Em uma peça nos fundos da casa da minha avó. Entende? Então, tipo, é muito lindo, assim, da gente lembrar. Porque, às vezes, as pessoas pensam, assim, que eu preciso ter um monte pra ajudar. E a minha mãe nunca teve. Né? Minha mãe era pensionista. Aí, como ela não teve estudo, ela teve que trabalhar nas casas ela era faxineira, né? Ou diarista, como, né, dizem hoje. Mas ela sempre repartia um pouco do pouco que ela tinha, né? Nunca nos faltou nada. Ela lutou pra me criar, né? Fez de tudo que ela podia. E aí, uma das coisas mais importantes que eu sempre digo, né, Geda? Às vezes a gente quer dar muitas coisas pros nossos filhos. E é normal, é comum, né? Mas a minha mãe se esforçava pra isso. Mas eu acho que assim, a coisa mais importante que ela me deixou foi o amor, sabe? A minha mãe me amava. E eu não posso chorar. Vamos chorar. Hoje nós vamos chorar, com certeza. Então, ela assim, ó, a gente não tinha muitas condições financeiras, né? Eu lembro de uma noite que a gente tomou café, um café preto naquela xícara Duralex, daquela marronzinha, né? A gente tomou café e foi deitar
para dormir e nós oramos e agradecemos o café e a gente foi dormir porque a gente não tinha mais o que comer, né? E a minha mãe sempre foi assim, filha, fica tranquila, amanhã Deus vai prover. E realmente, era incrível, assim. Então a minha vida foi uma vida de milagres. E eu aprendi isso com ela, entende? Minha mãe, depois ela teve câncer, né? E aí foram 4 anos cuidando dela e fazendo tudo. E ela não resistiu, né? Ela se foi. Mas até a última semana, ela dizia que ela sabia que aquilo ali era pra glória de Deus. Uau. Incrível, Viedra, assim. Que fé, né? Não, incrível. E que legado, né? Porque é como tu falou, não é o material que supre, né? Não é ter condições de dar as coisas, mas o amor, o legado, né? Aquilo que vive aqueles fé, momentos. A confiança em Deus, entende? Tipo assim, a confiança dela estava em Deus e não dependia de coisas. Entende? Não dependia, porque a gente tinha… ela entendia que Deus era a maior riqueza que a gente tinha. Então nós morávamos em uma peça, o banheiro era afastado assim no pátio. Eu ficava com medo às vezes de ir no banheiro de noite por causa que tinha… Mas ela, assim, era tudo muito simples. A gente ganhava roupa, ganhava calçado, ganhava comida, né? Era muito simples, mas ela tinha assim uma confiança, ela era apaixonada por Jesus. E ela tinha entendido assim a riqueza que era ter Cristo, entende? Não ter coisas. Ela não queria Cristo porque por causa do que ele podia dar pra ela. Sim. Ela queria Cristo, sabe? Aquele Cristo que tinha amado ela, que tinha acolhido ela e que tinha dado pra ela algo que pessoas não tinham dado, né? E aí a gente carrega isso pra gente, assim, e é um presente, assim, sabe? Ter minha mãe. E aí quando ela se foi, na última semana, porque nós participávamos de uma igreja missionária, e aí a gente ia nos campos missionários, né? E aí a gente tinha uma viagem pro Paraguai, que a gente atendia uma tribo lá. E a gente foi, e ela tava no hospital. E aí até uma pessoa disse pra mim assim: Paty, tu tem certeza? Tu vai deixar tua mãe? Como assim? A tua mãe tá no hospital, né? Tipo assim, já tava bem avançado assim o câncer. E aí tu vai ir, eu fui conversei com ela. E aí a minha mãe disse assim, ela apertou minha mão, segurou minha mão e disse assim: filha, vai, não precisa não ir. Vai e fala pros meus índios, ela dizia, que o ano que vem eu tô lá. E vai, manda um abraço pra eles e dá o carinho pra eles, né? E aí a mãe vai estar aqui te esperando. E eu lembro, Jed, que eu entrei no ônibus e eu pedi pra Deus assim, disse: Deus, eu não tô indo pra passear, né? Então não permite que minha mãe morra, se é que tu vai levar ela, porque eu tinha, né? A gente tinha uma esperança, né, no que Cristo podia fazer. E eu disse: se o Senhor vai levar ela, não permite que ela se vá quando eu não tô aqui, né? Eu não tô indo a passeio, a gente tá indo pra fazer a tua obra. Então, e fui tranquila. E aí quando a gente chegou na segunda-feira, daí eu fui ver ela e ela se emocionou quando me viu, né? E aí tiveram que medicar ela e tal, porque ela ficou bem agitada. E aí a médica, a cardiologista, me chamou no corredor e disse assim: Patrícia, eu não sei por que a tua mãe tá viva, porque o câncer já tomou conta dela. Nossa. Já tá tudo, eu não sei como é que o coração dela bate. E aí naquela segunda-feira de noite eu orei no corredor do hospital e eu disse: Jesus, se o teu plano não é curar ela, então leva. A minha mãe era meu chão, sabe? Minha mãe era tudo, assim, pra mim. Mas eu não queria mais ver ela sofrendo. Sim. E aí eu disse que eu me lembro que eu orei e falei pra Deus: Deus, eu não quero ser egoísta de querer ela aqui sofrendo desse jeito. Porque ela já tava inchada, morfina já não fazia mais efeito. Tipo, pensa um paciente onco, assim, bem crítico. E na segunda-feira eu orei no corredor do hospital. E voltei lá pra dentro, fiquei com ela. Na quarta-feira, de quarta pra quinta, o Senhor levou ela, né? Mas, tipo assim, o que ela deixou de exemplo, que nem eu disse, assim, é a pessoa mais linda que eu conheci. Sabe, assim, a pessoa que entendeu, assim, quem Cristo é, que se deixou ser amada, que não deixou os traumas que ela teve na vida dela, né? As coisas ruins que aconteceram, se sobressair aquilo que Deus era. A minha mãe não esperava nada de Deus. Ela se considerava rica porque ela tinha ele. Uau. Então,
Cara, Que essência, né? Que Não, legado pra se deixar, com né? certeza. E hoje tu Com tenta certeza. reproduzir do teu jeito, claro, É. né? Da tua maneira, na tua realidade. E é muito legal, assim, Géria, porque as pessoas que conheceram a minha mãe dizem que olham pra mim hoje e enxergam muito dela, Uau. sabe? E, tipo assim, pra mim isso é um presente, assim, sabe? Porque a minha mãe, que nem eu falei, a minha mãe era a pessoa mais incrível que eu conheci, assim. Ela era… Nossa, minha mãe era top. Que lindo, né, Paty? E Paty, como que nós não falamos aqui ainda, né? Mas como que é ser mãe de uma criança que tem síndrome de Down, que é a Isabela, né? Como que foi pra ti? O que talvez tu aprendeu sendo mãe dela, que talvez tu não aprenderia de outra forma? Então, a maternidade, ela é um presente, tá? Aí a gente fala isso assim, ó… da Júlia, porque a Júlia é incrível, assim. E quando nós soubemos da síndrome da Isa, foi no parto, tá? Aí, é claro que vem aquele medo, porque a gente olha assim, amor da nossa vida, né? Nossa filha, desejada, planejada, porque nós conseguimos, né? A gente conseguiu, assim, planejar as 2 gestações e tal. Uhum. E aí, quando a gente olha assim, a gente percebe que ela tem uma coisa que a gente não sabe nada sobre aquilo. Uhum. E daí, então, medo, né, no primeiro momento, mas Deus não erra. Entende? E eu me lembro que eu e o Moisés, a gente orou no quarto do hospital. A médica, até a pediatra, disse: ai, não contem pra ninguém, a gente vai fazer um exame genético pra confirmar. Mas a carinha dela já, né? Uhum. E aí, né, não, é melhor não contar e tal. E a gente orou no quarto do hospital e disse assim: Jesus, a gente olhava pra ela linda, porque ela é linda, ela sempre foi. E a gente olhava pra ela assim e dizia: Deus, a gente sabe que o Senhor não erra. Uhum. Então agora nos ajuda a cuidar, porque a gente não sabe nada sobre síndrome de Down, nada. E a gente sentiu assim, ó, o Espírito Santo enchendo o nosso quarto, o quarto do hospital. E a gente disse: não, a gente não vai esconder de ninguém, não vai ficar, ai, não conta. Não, a gente vai contar. E Deus, o Deus que nos deu ela, sabe que a gente vai ter condições, vai nos dar as condições e vai nos direcionando. Mas por que não conta? Assim, era meio tabu, talvez, na época? Porque ainda existe. Ainda tem, né? Nossa, existe, assim, ó. Porque as pessoas falam, hoje em dia se fala muito de inclusão. A inclusão é linda, mas é teórica. Na teoria, né? Nossa, muito teórica. Na prática é diferente, né? É muito diferente. Tanto que quando a gente teve a Isa, a gente resolveu fazer uma página da Isabela. E até conseguir registrar o nome e tal, que é o Maternidão. Porque justamente a gente queria desmistificar isso. Tentar de alguma forma contribuir, entende? Pra quebrar essa imagem que as pessoas têm. E aí, Gedri, a gente viu isso quando a gente andava pelo centro com a Isabela. Porque a gente sempre teve muito orgulho de passear com ela. A gente nunca escondeu a Isabela. Só que a gente percebeu, a gente foi aprendendo. Porque daí a gente entrou nesse meio. Sim. As pessoas escondiam. Até hoje escondem. Tem pessoas que escondem. E eu entendo. Porque assim, ó, o preconceito é um negócio cruel. Sabe, assim… Esconde pelo medo da reação das pessoas, do preconceito, entende? A gente, quando a gente ia na igreja, a gente, né, sempre foi. E a gente ia, e aí na época nasceram 5 crianças. Era uma igreja grande, nasceram 5 crianças. As pessoas iam em todos os carrinhos pra ver as crianças, menos no da Isabela. Nossa. Então, tipo assim, são umas coisas que marcam a gente, entende? Aí, tipo assim, a gente não teve uma… E eu lembro, assim, que como eu desejei ter minha mãe naquele momento. Sabe? Porque a minha mãe ia ser a pessoa que ia… Cara, ia me segurar. Aliviar um pouco, talvez, o fardo, né? Meu Deus, assim, era… Porque foi difícil, sabe? Mas outra coisa, assim, que é legal de ressaltar é… Deus não me deu a Isabela. Deus nos deu. Entende? E quando eu vejo assim, ó, tudo que a gente aprendeu, a minha casa, ela foi preparada para receber a Isabela. Entende? Não é tipo assim, é a maternidade. A gente tá falando de maternidade, né? Mas para que essa maternidade aconteça, precisa ter uma paternidade. Entende? A Júlia é incrível, a Júlia faz muito parte, assim, às vezes outra coisa que eu faço é palestra, né, sobre inclusão, e eu sempre digo nas palestras, eu disse, gente, o assunto é sobre a síndrome de Down, sobre a inclusão, mas eu preciso pontuar que
A Isabela hoje tem o desenvolvimento que tem e a gente consegue fazer porque eu tenho um suporte. Algumas pessoas têm uma rede de apoio um pouco maior, tem a família, a gente não tem, né? A nossa rede de apoio somos nós mesmos, é a nossa casa. Mas o Moisés e a Júlia são incríveis, entende? Então eu consegui abrir mão, né, da minha vida profissional pra cuidar da Isa, porque aí a gente descobriu que ela precisava de terapias e outras coisas. Então eu abri mão e fui só pra cuidar das meninas. E eu amo. Eu amo, assim, Claro que a gente pensa assim, às vezes a gente fica, né? Meu Deus, será que fiz certo? Será que… Mas assim, ó, eu amo, Jed, e a gente olhar assim pra ela e ver o desenvolvimento dela, sabe? E ver, valeu a pena cada coisa, sabe? Valeu a pena porque eu me sinto realizada sendo mãe, sabe, das duas meninas, assim. E a minha casa foi preparada pra isso, sabe? E hoje a gente vive o que vive porque Deus olhou e disse assim, ó, vocês todos têm condições. E a questão da inclusão, na verdade a questão do preconceito, às vezes é até sem… Não é pessoal, né, Paty? Acho que é difícil também na hora tu entender, né? Tipo, tá, isso não é sobre nós. É sobre o que aquela pessoa aprendeu. Aprendeu sobre né, aquilo. Sobre aquilo. A questão do preconceito já está enraizado na sociedade. É uma coisa que às vezes sem pensar a pessoa está sendo preconceituosa, né? Não, e se a gente vai parar pra ver, Gedra, assim, ó… e eu fico muito feliz de fazer parte dessa parcela de pessoas que saiu de dentro de casa. Porque não é fácil. Toda vez que a gente vai sair pra fazer alguma coisa, a gente sente o preconceito das pessoas. Em todos os lugares, tá? E aí, tem pessoas que… Por medo, por falta de informação, elas escolhem se isolar, entende? E ficar dentro de casa. E aí, por exemplo, assim, ó, que nem as pessoas dizem, né? Vocês levam isso de uma forma tão leve, assim, né? A Isabela e tal, é toda a situação. Porque a gente leva de uma forma leve, não quer dizer que seja, entende? Às vezes a gente chora. Às vezes é pesado, né? Que vocês aprenderam a lidar. Né? Isso. E a gente entende que é um propósito, então, mas não quer dizer que não seja cansativo. Tem terapias, às vezes a gente tá cansado e é uma correria, né? As pessoas dizem assim, mas tu trabalha só meio turno. Sim. Às vezes, quando eu venho pra trabalhar meio turno, é quando eu descanso um pouquinho. Porque de manhã, entende? É quando… Então, tipo, a vida sempre foi assim, essa correria, e as pessoas não entendem. E aí, a gente também vai aprendendo, Gedri, a contar pras pessoas. E lugares assim são tão importantes, inclusive hoje, né? Esse podcast é tão importante para que as pessoas entendam. A gente, sim, está desbravando. Entende? A gente tá rompendo com muitas coisas. Porque existem pessoas, a maioria delas, que aprendeu que a síndrome de Down é uma pessoa retardada. Que era o que tinha Era uma pessoa… Que é uma doença. E, assim, ó, isso é muito chocante. Mas tem países que é feito aborto quando se sabe que a criança tem síndrome de Down. Nossa. Entende? Isso pra mim isso é um negócio assim inconcebível. Não faz nenhum sentido. Não. Hoje, com toda a informação que a gente tem, com tudo, e também tem pesquisas e tal que falam, né, que estão conseguindo alterar o cromossomo 21, que é o que traz a alteração genética do síndrome de Down. Eu digo assim, ó, não sei até que ponto isso é, né, válido. Porque a gente aprende tanto com a Isabela, tanto. A gente é melhor por causa dela. Né? Tu disse assim, ó, o que a gente aprendeu com essa maternidade? Primeira coisa, a gente aprendeu a não ter expectativas. Porque as coisas mais simples do dia a dia, que às vezes a gente não se atenta, são preciosas. Sabe? A gente ficou feliz quando ela conseguiu chupar um canudinho, sabe? Chupar o suco assim com um canudinho. São coisas simples. Subir e descer escada é uma coisa super complexa. E aí eu aprendo com ela, porque a gente vive na correria. E toda vez que a gente vai pra escola e eu preciso diminuir o ritmo pra descer a escada junto com ela, isso fala muito comigo. Nossa. Muito. E é algo diário, entende? Então, tipo assim, ó, a gente aprende a desacelerar. A gente aprende a entender que o outro tem um tempo diferente. A gente aprende várias formas de fazer a mesma coisa, de ensinar a mesma coisa. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu, porque a gente tinha a Júlia, de modelo, né? Aí quando a Isa nasceu, a gente começou a ensinar ela e a gente percebeu que ela aprendia diferente. Então a gente teve que
Adaptar para uma forma que ela entendesse. E ela entende tudo, e ela faz tudo, e ela é super esperta. E eu acho que isso também é válido de pontuar. Que eu sempre digo assim, ó. Primeiro oportuniza. Se ela não conseguir fazer, ok. Mas oportuniza. E essa foi a nossa, assim, a nossa, não vou dizer briga, mas é o nosso, as nossas atitudes, assim, com relação à escola, a terapias, a todos os lugares que a gente frequenta, é justamente isso, é fazer as pessoas oportunizarem, não rotularem. Sim. Entendeu? Testar, vamos dizer assim, testa, né? Exato. Se ela não conseguir, ok. Mas e se ela conseguir? E hoje, tipo assim, pouquíssimas coisas ela não consegue fazer. Então eu acho que é assim, ó, ensina muito pra gente todos os dias a pureza. A pureza do coraçãozinho dela, assim, ó. É constrangedor, sabe? Assim, a gente se constrange, assim. E eu lembro de algumas situações da minha mãe, entende? Porque ela é pura, assim, ó. Ela é doce, ela é sincera. Meu Deus, a gente aprende todos os dias, assim, porque na verdade eu acho que ela é como a gente deveria ser. O Moisés até costuma falar, né, que a gente nasce limpinho. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai, tipo, se sujando. E assim, com ela, a gente vai aprendendo, assim, a se manter limpo, sabe? Assim, ela vai ensinando pra gente nas coisas mais básicas do dia a dia, assim. A gente aprende muito, muito, muito com ela. Ô, Paty, e no caso da questão da síndrome, o que são essas limitações? Não é igual, por exemplo, ao autismo, que tem grau 1, grau 2, ou existe também essa divisão? Não, na síndrome de Down não existe grau, tá? Existem características. Síndrome é um conjunto de características. Por que a gente vê, assim, algumas crianças, algumas pessoas com Down, parece que tem mais acentuado e outras menos? É porque elas têm menos características, entende? No caso, e aí tem a parte genética também. No caso da Isabela, existem três me fugiu a palavra. 3 classificações da trissomia do 21, né? No caso da Isabela é o mais comum, que é 90 e poucos por cento das pessoas com síndrome de Down tem essa. Sim. Então, tipo assim, é um conjunto de características. Então não existe. E tudo depende, Giedre, do ambiente que a pessoa está. Entende? Sim. Primeira coisa. Do estímulo. Tudo. Porque quanto menos estimulada uma pessoa na vida, não importa se tem síndrome ou não, né? Isso. Na vida. Quanto mais estimulada. Nós somos diferentes. Ponto. Entende? Então, assim, ó, as crianças típicas podem ser expostas às mesmas coisas e elas vão absorver o conhecimento de formas diferentes. Com a síndrome de Down também é. Entende? E vale muito do ambiente que a pessoa tá. Por exemplo, a gente entendeu lá no início, porque como a gente não sabia nada, eu fui pra internet. O que é síndrome de Down, o que tem que fazer. E aí, tipo assim, né? Eu precisava saber, era minha filha, né? Sim, e aí eu fui bebê, né? Então tem que conhecer, né? Isso, e eu fui pesquisar e tal. E aí a primeira coisa que a gente aprendeu é que não é uma doença. É uma alteração genética. Isso faz toda a diferença. Porque a partir daí a gente não tratou ela e não permitiu e ajudou as pessoas para que nunca tratassem ela como doente. Então a gente educou, a gente deu limites, a gente ensinou, entende? Não é doente. E eu acho que essa é uma coisa assim muito importante de se falar. Porque a família é fundamental pro desenvolvimento. Principalmente nessa questão. Entende? Ai, pobrezinho. Pobrezinho de quem? Porque a própria pessoa já impõe limites, né? Às vezes os pais limitam aquilo que às vezes a criança poderia estar desenvolvendo muito mais, né? Isso, e aí isso vale para crianças típicas e atípicas, entende? Tem coisas que teu filho vai conseguir fazer, então tu não precisa fazer por ele, entende? Por mais que isso pareça cuidado, não. Na verdade, tu tá impedindo ele de crescer e de desenvolver, entende? Funções. Então, a gente, primeiro, entendeu que era propósito, entendeu que não era uma doença e foi pra cima. E a gente crê assim, Giedre, na vida de quem o Senhor vai se manifestar, se não é na nossa que dizemos que cremos nele. Então, a Isabela não é um erro. A síndrome não é um erro. Entende? Então, se Deus nos permitiu, nós vamos glorificar a Deus com aquilo que Ele nos permitiu. E é assim que a gente vive.
Entende? E tanto que as pessoas falam, a Isabela é diferente, né? É diferente sim, porque tem também a parte espiritual, entende? Mas a gente entendeu que Deus está sendo glorificado através da vida dela, entende? Então, é isso aí. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, que tu me fez a pergunta, né? Tipo, tem alguma coisa que tu não gostaria de falar, né? Alguma coisa que tu fica constrangida? E eu te dei uma resposta, guria, e foi incrível, assim, eu até anotei pra deixar guardado. Não tem nada que eu não gostaria de falar, porque tudo fez parte do processo e faz parte do propósito. E aquilo ali ficou falando comigo, Nossa, sabe? Deus já agiu antes. Na nossa conversa, assim, tipo assim, ó, tudo que a gente passa faz parte do processo e faz parte do propósito. Hoje a gente tá vivendo coisas e cumprimento de promessas e coisas que a gente vê que Deus nos preparou para estar. Entende? Então, alguma coisa que tu não gostaria de falar? Não. Tudo porque é o meu processo. Isso, e o tudo meu é propósito. Exatamente. eu até marquei, guria, porque eu achei, como diz o pastor, eu achei tão lindo aqui, eu marquei lá, sabe? Ô, Paty, e quanto assim as meninas na igreja, como vocês têm uma vida bem ativa, né? Como a gente já viu aqui. Como é pra te ver as meninas envolvidas, assim, né? A Júlia já faz parte de ministério e ver elas com as mãos levantadas. Eu acho que pra mãe isso é o máximo, né? É maravilhoso, sim. Eu acho que a maior riqueza que a gente pode dar para as nossas filhas, assim, é Cristo, né? E eu procuro passar para as meninas e eu quero contar uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim. Lembra que eu falei que a minha mãe me deu muito amor? Sim. Só que a minha mãe se foi. E quando antes de ser mãe, eu tinha um pensamento assim: eu quero preparar a minha filha para a vida. Entende? Sei lá, um dia eu não vou estar aqui, não sei qual é o plano de Deus, não sei. E então eu queria, e eu passei anos preparando a Júlia para se virar. Até que um dia eu falei para uma pessoa que a minha mãe tinha me dado, assim, a pessoa perguntou o que mais, a tua mãe mais… minha mãe me deu amor. E eu percebi que… Meu Deus. Eu não tava dando pra minha filha o que a minha mãe tinha me dado, que era o mais importante pra mim. Uau, aquilo foi aquele tapa. Foi. Bem tapa, Aquele assim. tapa, assim, né? Eu disse, gente, como a gente se preocupa às vezes com, né? Né, porque eu pensei assim, poxa, eu tive que me virar por muitas coisas assim que a minha mãe, que não deu tempo da minha mãe me ensinar. Só que a minha mãe me deu algo que… Cara… O resto tu pode aprender. Tipo assim, ó… E o vai que tu pode precisa… ser mais um pouquinho mais difícil, mas vai aprender. Mas o que tu vai precisar na vida, tu vai aprender. Isso. Mas tem um espaço, um lugar que é só teu na vida delas. E aí eu chorei. Sabe, aquele dia eu chorei, eu disse, meu Deus… Eu me preocupei com uma coisa e deixei a outra. E aí, mas eu digo assim, ó… esses momentos, essas coisas, eles servem pra gente se frustrar e, meu Deus, e passar a vida se vitimizando, eu errei com a minha filha. Ou pra gente virar a chave. E aí, então, eu lembro que primeiro eu pedi perdão. É libertação, na verdade, né? Vem a verdade, vem sobre nós pra nos libertar, né? Então vem uma revelação. Inclusive nessas coisas. E eu lembro que eu chamei ela e eu disse, filha, perdoa a mãe. Porque eu quis te fazer uma menina forte e eu não te dei o mais importante, que foi o que mais me marcou que minha mãe me deu. Nossa, Mas é uma linha muito fina mesmo, né? Porque tu tava construindo algo ali que, na verdade, passou um pouquinho pro outro lado. É uma linha muito fina. E não é, que nem eu digo assim, ó, não é um erro. Né? Porque, como eu disse, a maternidade não vem com manual. E aí vem das nossas vivências, das coisas que a gente passou. Então, tipo, não é que a gente erre porque quer, né? Mas eu tava errando. E eu agradeci muito a Deus. Depois de pedir perdão pra Júlia, eu me lembro que eu fui, né, chorar com Deus assim. Jesus, me perdoa. Porque a minha intenção não era ruim, né? Mas gente, eu não dei amor pra minha filha. Eu não, sabe, o carinho, o acolhimento. Meu Deus. Me perdi aqui um pouco. Me perdi. E aí eu pedi perdão e eu pedi, Jesus, me ajuda, né? A retomar isso e a dar pra Júlia o amor aquele que eu recebi.
sabe? Que a minha mãe recebeu e que ela me passou e que me ajuda, né? A mostrar, a passar isso pra ela. E foi, nossa, foi incrível, assim. E voltando agora à tua pergunta, e é maravilhoso, assim, ver elas servindo a Cristo, sabe? E volta e meia, assim, a gente senta pra conversar e eu digo, Júlia, a coisa mais importante que a mãe pode te dar é Cristo, sabe? E é lindo, assim, a gente conversa muito com ela sobre... Porque a gente tem 40 e poucos anos de caminhada. E a gente já errou bastante, né? Por causa assim, do ativismo. Né? Porque é uma coisa que é meio automática. A gente vai fazendo e a gente gosta, entende? A gente não faz porque a gente gosta de servir e a gente já errou com isso. Então a gente tenta não errar com os filhos, né? E aí hoje a gente vê ela servindo, assim, de vez em quando a gente dá uma segurada, mas é maravilhoso, assim, e a gente... E assim, as duas são incríveis, né, assim, cada uma do seu jeitinho, cada uma. A Júlia é inteligente, a Júlia ela é esperta, ela pega rapidinho e ela é excelente, sabe, assim, ela... a gente é encantado, assim, sabe, porque e é muito lindo, assim, de ver a excelência com que ela faz as coisas, sabe, e o cuidado, e a gente vê que, assim, que graças a Deus, Deus nos deu graça e sabedoria, porque assim, Gedre, não fomos nós. Sabe? Esse é um mérito que eu para quem eu posso, eu falo assim, ó, não foi eu e o Moisés que ensinamos. Assim, foi Deus que nos direcionou e nos deu sabedoria e nos, sabe? E nos fez perceber as coisas e assim, ó, a gente olha, por exemplo, a Júlia, ela tem um zelo, sabe? Aquelas coisas. É muito lindo, assim, de ver que a gente conseguiu passar pra ela algo que a gente aprendeu e que, tipo assim, a importância, sabe, de fazer e fazer com excelência, assim, e ela é incrível, assim, sabe? E a Isabela, ai meu Deus, ver ela assim, levantando as mãos e ela vai pra casa, é o que ela vê, né? A gente deu pra ela um microfone com a caixinha de som, aquelas, e guria, ela passa as manhãs cantando. Mãe, posso botar música? Porque tudo ela pede, posso botar música? Pode, minha filha. E ela canta, e levanta a mão, e ela sabe tudo, assim, ela... é lindo demais, sabe? A gente ainda não sabe o que ela vai, né, querer fazer, mas ela diz que ela vai cantar. Mãe, eu vou cantar lá em cima, que nem você. Ela fala e ela dança. Então, a gente sabe, assim, que Deus tem algo preparado pra ela também, mas é lindo demais, assim, e é muito engraçado que a gente fala, tá, amor, tu tá em escala no quê? Eu tô em escala nisso, eu tô nisso, a Júlia, eu tô nisso, e a Isabela, eu também tô de escala. Já tá no ritmo, já. É muito bonitinho, assim, ela ama ir lá pra frente, cantar, e é muito legal, assim, é muito gratificante, sabe? Ver que a gente conseguiu, assim, tipo, passar pra elas esse amor por essa servir. Essência, né? É muito Ô, Paty, e assim, ó, tem aqueles clichês, né, que acompanham a maternidade, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ou é um amor tão grande que só vai saber quando ter. É isso que eu escuto, né? E é claro, a gente entende, mas ainda não vivi, né? Sim. Mas essa coisa da culpa, ela é muito real, assim, ela pega muito, assim, a tua pessoa, ou é mais, talvez, algo que se tornou um pouco de sensacionalismo, assim, das pessoas. Porque às vezes tem muita gente que fala mal da maternidade, né? Tem gente que fala, eu vivo cansada, eu vivo isso, eu vivo aquilo. Mas ao mesmo tempo é o maior amor, não sei o quê. Como que é, assim, essa questão? É assim, ó, impossível não ter a culpa. Eu acho que não tem uma mãe que não se sinta culpada em algum momento, né? Porque a gente se cobra muito, porque né? tu quer dar o teu melhor. Com certeza, e tu sabe que tu tá formando uma criança, né? Tu tá formando uma pessoa. Então, eu acho que a cobrança, a gente se autocobrar é normal, assim, faz parte. Mas sabe, Gedre, uma coisa que eu tenho aprendido, assim, com Cristo, né? Porque eu digo assim, a Deus, primeiro a minha família. Assim, ó, trata a minha casa, sabe? Eu não quero ser uma coisa fora e as pessoas olharem, uau, a Patrícia faz isso, e a minha casa, não. Primeiro aqui dentro, sabe? Eu quero ser uma referência e eu quero a minha casa, entende? Um dia eu vou ir, mas eu quero que as minhas filhas levem adiante, entende? Algo que elas aprenderam. Então, tipo assim, uma coisa que eu acho muito interessante que Deus tem feito eu procuro me conhecer. Sabe? Quais são os traumas que eu tive? Eu passei por muita coisa. Muita privação, e todo mundo tem isso. Entende? Só que eu escolhi
que eu não quero passar para as pessoas com quem eu convivo, com, né, as que eu amo, eu não quero passar isso adiante. O trauma me atingiu, mas o que eu vou fazer com ele a partir dali? Então, eu sempre tenho uma busca por me curar internamente. Sabe? Curar as minhas emoções, curar… E o que isso tem a ver com a culpa? Porque se eu me curo, eu não passo pra frente aquilo que me machucou. Uhum. Entende? E às vezes a gente vê… Eu brinco que eu sou meio psicóloga. Se eu tivesse feito uma faculdade, seria de psicologia. Porque assim, ó, eu gosto de prestar atenção, sabe, assim, de analisar o que de repente tá errado, E eu sempre fiz muito isso dentro da minha casa. Porque, que nem eu digo, o primeiro lugar onde eu tenho que ser é na minha casa. Depois isso pode transbordar pra fora, mas primeiro é em casa. Então eu sempre fui muito atenta, assim, pra perceber, ó, tal coisa tá acontecendo. Por que tá acontecendo? Vamos tentar identificar. E eu faço isso comigo. Entende? Então, tipo assim, o que eu preciso mudar? O que eu preciso curar? Pra que eu não passe isso pra frente. E fazendo isso, tem muitas coisas que antes eu me culpava, que hoje eu percebo que Deus trabalhou em mim, entende? Curou. E hoje eu já não replico isso na educação das minhas filhas, na minha maternidade, entende? Não só na maternidade, mas no lidar com o meu marido ou com as outras pessoas. Eu percebo. Então eu acho que assim, ó, é muito legal. Como mãe, sim, a gente se culpa. Sim, a gente sempre vai achar que alguma coisa tu podia ter feito melhor. Tu não acha que a culpa não é uma tentativa de ser perfeito? Também. Porque daí, tipo, porque a gente eu sou humana, eu fiz isso aqui, achei que era melhor, não deu, deu errado. Isso. Não era bem o que eu tava pensando. Mas é que assim, ó, eu acho que o se conhecer, eu acho que é muito legal, porque eu fui, olha que chique, eu fui perfeccionista. Eu já fui. Por causa da educação que eu tive, por causa das situações, entendeu? Eu já fui. Só que eu percebi que eu tava passando isso pra frente. E aí eu me julgava, eu era cruel comigo mesma. Entende? Ai, eu sou uma pessoa assim que eu me cobro demais. Tenho medo. Isso. Tenho medo dessa parte aí, ó, de ser mãe e ficar meio noiada. Não, mas eu já vivi isso. Hoje, graças a Deus, e a terapia, faço terapia. Graças a Deus, é sério. Assim, tipo, eu aprendi que eu posso errar. Soltar um pouco a rédea, né? Tu não tá no controle de tudo, libertador. né? Dá uma soltadinha. É libertador não estar no controle. É libertador errar. E na verdade, eu ensino as minhas filhas inclusive sobre isso. Tipo assim, ó, porque às vezes como a gente se cobra, a gente automaticamente cobra o outro. Vai cobrar. E aí a Isabela mesmo diz, né? Ela vai servir alguma coisa assim, ela virou. Ih, mãe, virou. Mas não tem problema virar, né, mãe? É só limpar. Mas há um tempo atrás, ai, minha filha, virou, presta atenção, tal, não sei o que lá. Então, tipo assim, ó, se a gente se cura, entende? Se tu te resolve, cara, tu deixa a vida mais leve pra quem tá contigo. Nossa. Então eu acho que inclusive na maternidade. Hoje, eu sei que eu vou errar com a Júlia. Eu sei que eu errei e que eu vou errar ainda. Eu sei que eu errei e vou errar com a Isabela. Mas isso já não é um fardo. Mais leve. Nossa, é maravilhoso. E o amor é o maior do mundo. Meu Deus, faz parte, entende? Porque hoje, aí entra a gente falando de maternidade, mas existe a paternidade. Às vezes a gente não sabe ser filha. E aí eu tô falando de Cristo, entende? De repente, pelos exemplos que a gente teve, né, de pai e tal, às vezes a gente não sabe ser filha. E aí, por isso, a gente acaba replicando uma maternidade da forma errada, entende? E nós temos Deus como um pai com P maiúsculo, né? Não é só na escrita, mas… Cara, como é que Deus nos trata? Cuida de nós. Meu Deus! É que às vezes a gente se cobra tanto, por exemplo, em um erro. Tu não cobraria, às vezes, a tua filha da forma que tu tá te cobrando. Da mesma coisa, o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente falha, erra em alguma coisa. Já parei pra pensar assim, meu Deus, meu pai. Tipo assim, ele não me cobraria assim como eu tô pensando. Ele vai me instruir a melhorar, mas não, às vezes, né? Parece que, às vezes, a gente se coloca debaixo desse apontar de dedos, assim, né? Mas, na verdade,
verdade, isso é uma coisa humana, Sim. né? Isso é uma coisa da gente, assim, porque Deus não é assim. Uhum. Deus não cobra dessa forma, Deus, né? Deus nos ama. E aí a gente vai aprendendo com o amor dele, né? E eu acho muito importante que a gente se conheça, que a gente dê espaço para o Espírito Santo, assim, curar aquilo que, né? Porque todo mundo sofre traumas. Agora, escolher ser vítima é um papel nosso, né? E eu vou te dizer que eu fui, durante muito tempo, me senti vítima das situações, vítima dos traumas que eu passei. Hoje não mais, entende? Tipo assim, eu não fui vítima. Porque eu não posso controlar o que a pessoa faz pra mim. Agora, o que eu faço com o que a pessoa fez, aí é meu papel. Então, a gente vai aprendendo e é maravilhoso, assim, caminhar com Deus. E quanto mais próximo a gente caminha, mais a gente vai aprendendo, entende? Assim, com Ele. E assim, enxergar e automaticamente a lidar com os outros. A amar os outros, né? A entender que existem tempos diferentes, existem fases diferentes e é maravilhoso. Ô, Paty, pra gente finalizando, então, eu queria dar uma mudadinha. Claro, a gente ainda dentro desse assunto, né, maternidade. Nos dias de hoje, com essa questão de redes sociais, né, de muitas coisas que a gente tem ali disponível pra tá vendo, se comparando. Como que tu lida com a Júlia, adolescente, esse acesso a telas, a redes, a comparação, a talvez às vezes ela não se enxergar como tu vê ela. Como que funciona, assim, essa questão, assim, nos dias de hoje, né? Então, tenso. Tenso, assim, porque, meu Deus, a gente pensa assim, a gente com. E a gente tem essa coisa, eu acho que, eu vou criar meus filhos que nem eu fui criar. Mas os tempos mudam, meu né? Deus, não tem como, né? Sem chance, assim, né? É bem desafiador. Bem desafiador e as mães e pais de adolescentes vão saber muito bem do que eu tô falando. Mas assim, uma coisa muito legal, a Júlia não tem redes sociais, né? Eu acho que isso já é uma coisa que, assim… Ela optou. Na verdade a gente… Aconselhou tudo? Entende? Porque eu acho que assim, ó, a gente sempre fez a Júlia pensar, entendeu? Desde quando era criança. Tipo assim, mãe, eu posso ver esse desenho ou não? Em vez de só dizer não… Ou não sei. Não, filha, vamos assistir junto? E aí tinha um desenho que ela assistia aquele desenho e ela ficava irritada. E ela tinha que estar sempre comendo, porque ela ficava nervosa e ela… Aí eu aproveitava, filha, como é que tu te sente quando tu tá vendo esse desenho? E ela, 7, 8 anos. Aí eu fico irritada, por causa que não sei o que… Eu disse, tá, então tu acha que é legal? E uma criança não sabe lidar com as emoções. Adulto já não sabe. Por isso que a gente é pai e mãe. Porque a gente tem que ter essa maturidade que a criança não tem. Então, é assim, ó, tá, como é que tu acha que é bom tu ficar um tempo do teu dia sentado assistindo isso aí? Que tá te trazendo, olha o que isso tá te trazendo. Então a gente sempre tentou, entendeu? Até algumas pessoas dizem que a gente é muito racional. Mas é que, cara… Não sei, tá dando certo. É o método, é o método. Então, tipo assim, ó, a gente sempre tentou, entende? Então a gente diz pra ela, volta e meia ela pergunta, porque as pessoas dizem o quê? Tu não tem rede social, né? E sim, as pessoas porque hoje, né, nos dias de hoje, adolescentes, meio que ela nasceu na geração da rede social, né? Tem 15 anos, imagina. E aí algumas pessoas assim, vocês são muito rígidos, como é que vocês… Cara, a gente sabe o que ela quer. Que ela gostaria de ter, que tem um monte de gente que tem e tal, não sei o que lá. Só que quando a gente conversa com ela, a Júlia, ela é bem adulta, assim, ela é bem à frente, madura. Assim, é bem madura, sabe? E a gente conversa e a gente faz a mesma coisa que fez com os desenhos. Filha, por que tu quer ter uma rede social? Porque a rede social é pra quê, Gedre? Pra ver a vida dos outros. Pra ver a vida dos outros. Pra se comparar. Sim, principalmente, entende? Assim, essas redes que é de comparação, né? Isso, e aí tu vai ver assim, ó. Cara, eles já estão numa fase… Difícil, né? Adolescência. Entende? De se autoafirmar, de se conhecer, né? Tudo, da identidade. Hormônios, né? Aquela idade ali, né? Exato. Daí, por que eu vou dificultar um pouquinho mais? A Júlia não vai ter rede social? Vai. Mas eu digo pra elas, filha… Quanto tempo? E aí perde tempo na rede social. Aí uma coisa assim que às vezes ela diz, mãe, às vezes eu tento assim me enturmar com algumas pessoas, mas o assunto deles é sempre algum vídeo da rede social. É uma coisinha, uma trend, é uma não sei o que lá. E aí eu fico meio que deslocada. Meio boiando assim, né? Ai, filha, eu sei que assim na tua idade não é a melhor coisa, mas eu fico feliz. Porque nem tudo, sabe, é assim, é bom. Tu pode falar aquela frase… Tu não é todo mundo. Isso. Então, assim, Gedre, é desafiador. A gente não proíbe as coisas, entende? Até porque ela vai ter as experiências dela, precisa
ter as experiências dela, né? Mas a gente sempre tenta mostrar pra ela, assim, ó, muito realista. É tipo um acordo, então, que vocês fizeram. Isso. Tá durando, na hora que for mudar, vocês vão conversar. Isso, é isso aí. E a gente sempre pensa assim, sempre fala pra ela, filha, tu precisa identificar a emoção que tu sente quando tu tá diante disso. Entende? O que acontece dentro de ti? Eu fico nervosa. Eu fico irritada. Eu fico, por exemplo, me sentindo mal, me comparando, porque ela não tem a grama dela, do mas vizinho vê. sempre é mais verde, né? Então o que aparece na rede social. Não, às e vezes rede social é uma mentira. Né? É Frações na de maioria, um dia de uma pessoa. Isso, na enfim. maioria. Ninguém posta uma pia cheia de louça pra lavar. Entendeu? Posta quando tá maquiado, arrumado, né? Conquistando alguma coisa. Então a gente é muito assim com ela pra tudo. Entende? Tu tem que analisar, filha. Tu vai usar, até por exemplo, mas não tem uma coisa, mas eu uso o WhatsApp. A gente conversa com ela sobre o WhatsApp. Ela sabe que a gente dá umas olhadas lá de vez em quando. Tá tudo certo, né? Tá te trazendo Cuidado, né? um cuidado, né? Aí vocês são possessivos. Eu não usaria essa palavra. Porque eu acho que assim, ó, eles não sabem usar a internet. Entende? E do jeito que tem coisas boas, tem coisas ruins. E aí as tragédias que a gente vê não é assim, ó, que nem as pessoas, é o diabo, é um chifrudo. Não, cara, é sutil. Tem muita coisa que tá ali no dedo, na ponta do dedo. Isso, sabe? Como é que a gente não vai ter um cuidado? A gente precisa, e eu acho que isso é uma forma de amor. Pra algumas pessoas é ser possessiva. Não, eu vejo como Isso me faz pensar que pode ser a geração dela, talvez, que possa fazer um movimento contrário. Porque a rede social hoje, ela tá saturada já, né? Ela chegou num ponto onde as pessoas estão cansadas também desse perfeccionismo que é exibido na rede social. E tá vindo aí uma nova geração de conteúdos, onde traz um pouco mais de naturalidade. E talvez meninas assim, como a Júlia, pode ser a próxima geração que vai entrar numa rede social com um novo olhar. Com um novo tema, com uma nova forma de mostrar a vida. E talvez, a gente não sabe, né? Mas às vezes Deus tá trabalhando até nisso, né? Eu acredito. Pra que depois possa acontecer aí, talvez porque o movimento contrário ele já está acontecendo. Então ele vai se intensificar cada vez mais. As pessoas estão parando menos na rede social, né? Então, claro, né? Vamos ver pra onde isso tudo vai caminhar, né? Vão entendendo também que aquilo ali, né, não é a realidade. realidade. A energia da pessoa, tu tá ali às vezes cansada, né? Enfim. E eu creio assim, Gedra, a gente vive pra Deus, né? A gente aceitou Ele como Senhor e Salvador. Então, eu acredito que principalmente os nossos filhos são pra glória dele, entende? E a gente ora pra que o Senhor nos dê sabedoria, pra que a gente possa direcionar eles pro propósito que eles têm, porque eles têm um propósito de vida. E eu tenho certeza que a Júlia, assim, e a Isabela também vão ser, assim, ó, muito usadas, entende? Vão ser ferramentas de Deus. Então, a gente pede o quê? O nosso papel como pais, né? Como família. Jesus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Não deixa a gente ser tolo ao ponto de pensar que é uma liberdade que a gente tá dando, mas na verdade a gente, né? Nos dá o equilíbrio. Sim. Porque é só Deus que pode. Sim. Entende? Como eu falei lá no início, não existe um manual de como ser pai e mãe. A gente vai, mas Deus é maravilhoso pra caminhar com a gente. O Espírito Santo, entende? Pra ir nos direcionando e nos mostrando. Jesus, como é que eu, né? Será que aqui tá demais? Tem que afrouxar um pouquinho, aqui tá muito, né? E eu acredito assim, que as coisas vão acontecendo. Quando a gente tem esse entendimento, os filhos não são nossos, né? As gurias não são nossas. A gente tá cuidando delas por um tempo. E eu acredito muito nisso. E eu sei que a gente... Não sei se a gente vai ver, né? Porque as coisas estão acontecendo assim de uma forma muito rápida. E não sei se vai chegar a acontecer isso ou a gente vai encontrar com o nosso amado. Mas se Deus permitir, né? Eu acredito assim, que a gente ainda vai se alegrar muito vendo assim o propósito de Deus se cumprindo na vida delas. Entende? E hoje o nosso papel é ser essa ferramenta que Deus vai usar pra direcionar, pra que a gente passe da melhor forma pra elas. Acho que é isso aí. Ô, Paty, agora então pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as mamães. O que tu poderia deixar pra elas, assim? Talvez uma mensagem de apoio, um aconselhamento. Então, pra todas as mamães que estão nos assistindo, primeira coisa que eu quero dizer: vocês são suficientes. Aquele negócio da cobrança, né? A gente sempre vai achar que a gente não tá fazendo, mas a gente é suficiente pro nosso filho.
Então, muitas vezes a correria e né, tenta assim sufocar a gente e colocar a gente nesse lugar de culpa, o teu filho não precisa de coisas materiais, né? O foco não tem que ser as coisas materiais. É claro que a gente quer dar o melhor e é legítimo esse sentimento, né? Mas os nossos filhos precisam da gente, sabe? Os nossos filhos precisam da nossa presença, da nossa atenção de verdade. Porque as coisas que a gente dá pra eles vão lembrar, tá? Hoje pode fazer sentido. Mas amanhã ou depois, quando o tempo passar, eles vão lembrar da gente, do que a gente fez. E aí, tipo assim, eu preciso fazer coisas mirabolantes. Não. O nosso dia a dia, e eu acho assim, ó, eu queria deixar pra gente prestar atenção, assim, ó, no nosso dia a dia. Porque a nossa rotina, o ordinário, aquilo que a gente faz todo dia, isso fica marcado nos nossos filhos. Então, que a gente, assim, ó, pare de se cobrar. Que a gente não esqueça da gente, né? Porque a gente precisa estar bem para que os nossos filhos estejam bem. Para que a gente possa passar para eles o melhor. Mas que a gente, das pequenas coisas do dia a dia. Alcançar uma coisinha, fazer um carinho, é isso que vai ficar marcado neles. É o amor que a gente deu. Porque o que marca é o simples, né? É o simples, né? Então a gente não precisa de grandes coisas para marcar a vida dos nossos filhos. A gente precisa ser, né? Então que a gente tenha esse tempo para estar com Cristo, para que Deus nos mostre o que a gente precisa mudar, o que dá para ser diferente, né? Que a gente corra contra o curso desse mundo, porque tem um negócio muito interessante que eu gosto desses assuntos de família, mas tipo a gente pode adaptar assim para as mães. O curso desse mundo, né, da maternidade é que tu tem que fazer, dar. Que a gente faça diferente. Enquanto a maioria das pessoas tá correndo pra dar coisas, que a gente seja. Entende? É muito, muito precioso aquilo que a gente é pros nossos filhos. E mas eu sou gritona, eu sou atrapalhada, eu sou desastrada, eu sou não sei o que lá. Tu é a melhor mãe que o teu filho pode ter. Então, tem alguma coisa, ou algumas coisas. E aí eu sei que o Espírito Santo agora tá mostrando para as pessoas que estão ouvindo. Você sabe, você como mãe sabe o que tu faz que teu filho gosta, que marca o teu filho. Sabe? Que tu sabe que faz sentido. Então faz mais disso, né? Dar é bom, né? Dar coisas. Mas a coisa mais preciosa que a gente pode dar é o nosso tempo, a nossa maternidade. Ser a melhor mãe do mundo. E às vezes não vai ser dando coisas. Sim. Né? Eu acho que é os momentos. Isso. É o dia a dia, sabe? É o carinho, é o cuidado, é lembrar dele fora de dia especial, sabe? Tem coisas que é muito específica, né? Que a gente lembra assim, nossa, isso aqui é a cara da minha mãe, ou a minha mãe deixou essa marquinha na gente, né? Em nós. Eu vejo muito isso, assim. Olhando pra minha infância, eram os momentos, realmente. Não era… Sei lá, nunca fiquei pega em algo que eu ganhei, né? Mas eu lembro daquele momento no sofá, daquela gargalhada, daquele dia que aconteceu tal coisa e a gente riu, ou foi engraçado, né? Enfim, é esses momentos que marcam a gente, né? E às vezes a gente fica muito preso, e aí, por causa da sociedade, né, da maneira como se vive hoje, a gente fica muito preso. Eu precisava, eu queria fazer tal coisa, mas eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo. Não precisa. A tua casa, do jeito, sabe? A presença é necessária. É o lugar mais precioso do mundo, é a nossa casa. E aí, às vezes a gente conversando, porque a gente tá começando a fazer alguns aconselhamentos e tal, eu digo assim para as meninas, gente, a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. A tua família tem que querer voltar pra casa. Entende? Então, tipo assim, eu amo, assim, que a Isa, a gente viaja, a gente sai e ela, mãe, agora a gente vai pra casa, né? Filha, agora a gente vai pra casa. Então, tipo assim, cara, tá dando certo, sabe? A nossa casa é o melhor lugar do mundo e nós somos as melhores pro nosso filho. A gente se coloca defeito? Sim, a gente se cobra? Sim. Mas, cara, pros nossos filhos, pra nossa família, nós somos as melhores. Então, é só a gente deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer, porque vale muito a pena.
Muito bom. Paty, muito obrigada Imagina. por esse momento. Foi muito legal o nosso bate-papo. Que legal. Queria conversar mais até, né? Eu sei que se der corda, a gente, ó, A gente vai. fica, a gente fica. Muito obrigada. Imagina. Feliz Dia das Mães para Muito você. obrigada, Te admiro obrigada, muito, obrigada. né? Vocês são uma família incrível. Eu já te falei isso, né, pessoalmente. Eu tenho uma E- cartinha que ela escreveu no meu mural da cozinha, porque eu tenho um quadrinho na cozinha. Os recadinhos que eu recebo, a gente coloca tudo ali. E eu tenho tudo ali, eu tenho um recadinho teu. Viu? Muito Tu sabe que é legal. verdadeiro. Muito E eu bom. quero aproveitar esse momento, claro, mãe, feliz Dia das Mães, eu te amo. E com certeza tudo que a gente viveu no secreto, né? Aqueles momentos é o que mais marcou a minha vida. E eu sou muito grata. E vou aproveitar então, né, pra mandar esse beijo. Isso aí. Paty, muito obrigada. Imagina, eu agradeço muito o convite. Espero que a gente tenha conseguido Com passar certeza, alguma coisa aí A gente pra- sabe que o Espírito Santo ele vai trabalhando em todas as camadas, Amém. em todas as áreas, né? Isso aí, E muito obrigada por você que ficou assistindo até aqui. Que você tenha um feliz Dia das Mães. E estaremos juntos no próximo episódio.